Daqui a pouquinho vai começar a audiência pública da Secretaria da Cultura e estou com o secretário Edmilson Souza. Ele vai adiantar um pouquinho para a gente o que vai ser discutido nessa audiência pública. Secretário, são cerca de 23 milhões de orçamento para a cultura. Quais vão ser as prioridades para 2015? Desses 23 milhões, 5 milhões nós gastamos com folha de pagamento e manutenção dos próprios. O restante desse valor vai ser aplicado no desenvolvimento dos projetos já existentes e da criação de novos projetos. Estamos com o edital já concluído do Fundo Municipal de Cultura para 2014 e vamos repetir em 2015. O edital que vai fomentar teatro e dança com financiamento também foi feito pela primeira vez agora em 2014 e está no nosso orçamento 2015. Estamos com 2 novos equipamentos no centro, que também está na previsão orçamentária 2015, que é o antigo prédio da Câmara, que será um cineclube, e o prédio da Rua 7 de Setembro com o calçadão da Felício Marcondes, onde hoje está a Guarda Municipal, e lá nós estamos transformando num centro cultural ali na região central da cidade, entre outras novidades que nós temos para o orçamento. Então, todas essas obras aí que o senhor citou, pelo menos essas duas, de um cineclube, a cidade vai ganhar um cinema municipal, elas vão ser realizadas em 2015, elas vão ser inauguradas também esse ano? Qual que é a previsão? A previsão é que a gente inaugure no final do ano e tenha um funcionamento pleno a partir de janeiro, fevereiro. Se houver algum atraso, talvez algumas dessas obras a gente consiga fazer até o primeiro trimestre de 2015. No caso do cineclube, qual vai ser a prioridade de programação? Você já tem ideia do que vai passar nesse cineclube? Quais serão os filmes? A nossa disposição com o cineclube, como acontece em outras salas desse tipo no Brasil afora, é fugir do roteiro blockbuster, do roteiro de Hollywood, dos grandes, considerados os grandes filmes e as grandes bilheterias. Por quê? Porque nós temos um cinema alemão com muita qualidade, nós temos um cinema francês que é maravilhoso, temos cinema iraniano, temos os irmãos argentinos que têm ótimas películas, ótimos filmes e que muitas vezes a gente não tem a possibilidade. O próprio cinema nacional brasileiro, ele fica curtíssima temporada em cartaz no circuito comercial, sobretudo aquelas salas dentro de shoppings que acabam passando uma programação determinada pelas grandes redes da indústria cinematográfica mundial. Então o Cineclube vai trazer esses filmes que são filmes inéditos, novidades, em parceria principalmente com consulados, como é o caso da França, como é o caso da Itália, que tem filmes e que vão disponibilizar para a gente, distribuir para a gente, para que a gente possa disponibilizar aqui a projeção no nosso Cineclube em Guarulhos. No caso dos outros fundos de apoio à cultura, vai haver aumento, por exemplo, de recursos para esses fundos, por exemplo, o Fundo Cultura também, outros fundos de auxílio, por exemplo, à dança, ao teatro? Haverá um aumento porque nós estamos com uma linha de financiamento nova, que é só para teatro e dança, que é uma lei municipal de minha autoria no primeiro mandato de vereador aqui na Câmara. Então nós estamos disponibilizando recursos para a lei de fomento ao teatro e à dança. O teatro e a dança ocupava parte dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então nós vamos acrescentar recursos para atender teatro e dança e ao mesmo tempo vamos manter o mesmo recurso para o Fundo Cultura, que significa um aumento real para artes visuais, para artesanato, para música, para as outras linguagens artísticas que ficam com financiamento através do Fundo Cultura. Em relação a 2014, foram 31 milhões o orçamento de 2014, para 2015, 23 milhões. Houve uma redução. Vai ter o corte em alguma área? Não, porque na verdade essa redução se consignou no orçamento expectativa de recursos de repasse federal. Como esses recursos não se consolidaram, não aconteceram, não tem por que a gente deixar no orçamento, até porque esse ano nós temos várias restrições devido a ser um período eleitoral. Então é muito mais difícil você conseguir conveniamento num ano eleitoral como esse. A partir de 2015, estamos deixando os projetos prontos para 2015 ir a campo, sobretudo nos nossos parceiros, Petrobras, Ministério da Cultura, para buscar esses recursos para estarem no orçamento de 2016. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Flash ao Vivo. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Então agora você fica com a transmissão ao vivo na íntegra, podendo acompanhar todos os detalhes da audiência pública da Secretaria de Cultura. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Cadê ele? A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Esclareço e peço que os interessados em usar da fala, que se inscrevam com o Glauco ou nosso assistente aqui de mesa, para facilitar os trabalhos. Convocamos para compor a mesa e usar da explanação nosso secretário da Cultura, vereador licenciado Edmilson Souza. Conseguimos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. A minha questão de ordem, senhor presidente, nós temos a bancada do PSDB, nós somos em 3 vereadores. Esse vereador, o vereador Romildo Santos e o vereador Gilvan Passos. Eu pediria a Vossa Excelência que nós vamos, durante as audiências, vai haver um rodízio da bancada do PSDB. Então, eu estou fazendo essa questão de ordem para ficar registrado nos anais e peço o deferimento de Vossa Excelência, que sempre terá um vereador da bancada do PSDB nas sessões. Registrado, senhor vereador. O secretário vai convocar mais alguém que compor a mesa para auxiliá-lo? Nosso gerente, Eduardo Tavares. Comporá a mesa com o nosso secretário, o gerente da Secretaria de Cultura, senhor Geraldo Tavares. Eduardo. Retificando, senhor Eduardo Tavares. Meia hora. Vou usar lá, vai passar um PowerPoint, acho que joga automático. Esteja à vontade, secretário. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui todos os nossos colegas vereadores, vereador Guti, vereador Gileno, vereador Novinho, vereador Anistaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador Alexandre, dentista, vereador Toninho, vereador companheiro de bancada Rômulo, vereador Geraldo Celestino, que estava por aqui, está por aqui ainda. Cumprimentar a todos e o nosso vereador presidente, Dr. Laércio Sandes. Nós vamos passar aqui rapidamente alguns slides falando da LDO para a Secretaria de Cultura 2015. Eu não sei. Só aguarda. Cumprimentar aqui meu companheiro vereador Pezão também. Eu achei que você tinha ido embora, Pezão. Oi? Firme e forte. Ô, Rômulo, me ajuda, Rômulo. Oi? Silvio quer me derrubar. Isso porque ele mora no meu bairro. Me ajuda em nada.
Agora sim. Vamos lá, Edu. Aí nós temos o orçamento estimado 2015, 21.601.000, 1.195.000 de recursos vinculados. O amarelo são recursos totais, totalizando 22.796.000. Esse é o orçamento indicado na LDO como diretrizes orçamentárias para 2015. Aí nós temos o número de pessoas atendidas, existe um crescimento, uma variação de 15% em relação aos atendimentos do ano passado. Nós temos aí 730.000 pessoas atendidas como previsão de atendimento. Aí nós temos R$620.000 para implantação, ampliação e reforma de unidades municipais. Isso está dentro de um programa chamado Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura. Aí nós temos o valor que é o gasto maior da Secretaria, que são 15.835.000, arredondando. E esses 15 milhões é o desenvolvimento de todas as ações culturais e atividades e projetos e programas da Secretaria, incluindo aí custeio dos nossos próprios, telefone, todo tipo de custeio está aí dentro. 724.000, que são as pessoas atendidas, conforme a gente falou anteriormente. Aí a preservação da memória e do patrimônio cultural, nós temos 538.196,12. Mantemos aí todo o arquivo e a política de preservação do patrimônio e da memória da cidade de Guarulhos, incluindo aí o Museu Histórico e o próprio Arquivo Histórico Municipal. Uma meta de 3.900 pessoas atendidas. Aí nós temos, daquele valor total de 22 milhões, nós temos 5.032.000, que é a folha de pagamento da Secretaria de Cultura, e um projeto novo que iniciou este ano, aprovado por essa Casa de Leis, que é o ProRede Cultura, que são recursos descentralizados para manutenção dos próprios municipais vinculados à nossa Secretaria. Fundo Municipal de Cultura, 770.000, é o mesmo investimento do ano anterior. Uma meta física de 1.900 pessoas. Aí nós temos um resumo, que é o que eu falei anteriormente, tem a última parte que é a folha de pagamento, preservação do patrimônio, a maior ação nossa que é desenvolvimento e implementação das ações culturais, e a reforma, ampliação e implantação de unidades. Além do Fundo Municipal de Cultura, totalizando 22.796.000, que é o orçamento. A proposta inicial de diretrizes para o orçamento. Terminou? Essa é a apresentação. Eu sei que vocês queriam que eu falasse mais 1h30, mas tá bom, né, vereador Gileno? Vamos nessa. Com a palavra, o nobre vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde, seu secretário Edmilson. Boa tarde a todos. Secretário, gostaria de saber quanto que essa secretaria gastou em shows em 2013 e 2014 e por que essa secretaria não investe mais em centros culturais nos bairros periféricos. Obrigado. Caneta? Eu tenho. Mais algum colega que vai usar da fala? Com a palavra, nobre vereador Geraldo Celestino.
Boa tarde. O Bruno está aqui alegre, feliz, que ele tem uma relação boa com o Edmilson. Ele falou que tudo que ele pede para o Edmilson do SECAP, o Edmilson vai lá e faz. Então, eu nem vou mais lá, o Bruno cuida dessa parte cultural lá no SECAP. Com a juventude do Parque SECAP, né, Bruninho? Boa tarde, meu presidente, Alexandre, Edmilson Souza, colega vereador licenciado, ao qual a gente sempre tivemos uma boa relação de respeito. Estamos em lados opostos, mas como ser humano sempre tivemos um grande respeito aqui. Respeito o trabalho de Vossa Senhoria, Vossa Excelência como vereador, né? Lá na Secretaria de Cultura do município. Apesar que o orçamento é um orçamento enxuto, mínimo. Eu até brinquei com o senhor, falei que vai fazer uma revolução cultural no município de Guarulhos com esse orçamento. E quando nós falamos de cultura, nós discutimos prioridades. E a prioridade do governo municipal não é a cultura nem o esporte. É dois setores que nós deveríamos ter um investimento muito maior. Nas outras audiências, eu coloquei algumas críticas quanto à questão em gasto em publicidade. Eu acho que tem que gastar em publicidade, sim. Nós tivemos agora em maio, abril e maio, só com as grandes redes de televisão e com alguns blogs, foram gastos em torno de 4,5 milhões esse valor. Eu acho que tem que ter publicidade, mas uma publicidade educativa, como a questão... Nós temos aí uma epidemia de dengue no município de Guarulhos. Nós não temos uma campanha para alertar a população. Nós temos aí a questão da água. Ninguém fala nada da água, não tem uma campanha mais radical aí para orientar a população na questão da economia de água. E a cultura é a mesma coisa. Nós temos é uma cidade rica culturalmente, mas o investimento é muito pouco. E não vai mudar. Porque se nós tivéssemos uma Câmara diferente, uma Câmara com a composição mais independente, porque eu falo o seguinte, a Câmara tem 30 vereadores que apoiam o governo. E quando o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias vem aqui para a Câmara, nós deveríamos discutir, vamos tirar um pouco de publicidade, vamos aumentar em 5 milhões o orçamento para o Edmilson. Nossa, eu tenho certeza que Vossa Excelência, com a sua capacidade, faria um grande trabalho com mais 5 milhões. Vamos tirar 5 milhões da publicidade, vamos remanejar o orçamento, vamos fazer emenda, mas não. Meus queridos, o orçamento vai embora daqui, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias vai embora conforme veio. Do jeito que veio, porque vereador não pode fazer emenda e nem alterar, nem fazer substitutivo. E isso é ruim para o Poder Legislativo, isso é ruim para a cidade, isso é ruim para a independência da Câmara. É muito ruim. Então como aqui é o parlamento, tem que falar, né, Ari? Tem que falar, e eu, como não quero morrer de infarto, eu desabafo, e eu posso desabafar, tá? Então era isso, eu acho o orçamento é pouco, e vai continuar pouco, porque a Câmara não vai mexer, vai embora do jeito que aí está. É isso que eu queria fazer minhas colocações. Não vai porque ele sabe que a Câmara não vai poder ajudá-lo. Um abraço, secretário. Com a palavra, o nobre vereador Guti. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário e vereador licenciado Edmilson, a qual cumprimento os funcionários da cultura, presentes ou lá na secretaria. Tenho duas perguntas para indagar aqui, Vossa Excelência. A primeira é a questão do Teatro Padre Bento, né, a reforma. Ela, na minha visão, está um pouco demorada, né? Eu gostaria de saber quais são os motivos dessa demora, quando que vai ser inaugurado novamente o Padre Bento, se é que vai ser inaugurado, né? Porque é um importante aparelho de cultura do município, então eu gostaria de saber efetivamente quando que ele vai estar aí na praça para realmente fazer, para as pessoas que praticam cultura, fazer o uso dele. Indagar também a questão do Adamastor, se tem mais alguma reforma programada na questão de
de som, iluminação, as cadeiras, enfim, se existe alguma possibilidade de reforma ou se já está contemplado, se já está para o orçamento do ano que vem. Então, gostaria de uma breve explanação sobre esses dois aparelhos de cultura, basicamente. E sobre o Fucultura, como é que funciona exatamente o Fucultura, né? Da onde vem o total da verba do Fucultura? Como que é destinado essa verba para os projetos da cidade? E esse ano, quais serão os contemplados no Fucultura? Muito obrigado. Algum vereador mais vai usar da palavra? Então, com a palavra, o senhor Arinaldo, assessor do vereador Samuel Vasconcelos, para a sua indagação. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o presidente da comissão, vereador Laércio Santos. Cumprimentar o nosso secretário de Cultura, Edmilson Souza, meu companheiro de partido. Edmilson, primeiro aqui, aproveitar o momento até para te agradecer em público pelo esforço que você fez com a gente sobre o Conselho Nordestino, né? Nós estávamos aí há muito tempo aí pleiteando aí o Conselho Nordestino e através da sua pessoa nós conseguimos implantar o Conselho Nordestino. Hoje existe nessa cidade. E o nosso presidente é o Cabeça, o Seabra, tá? Então eu queria agradecer aqui em público pelo esforço que tem feito pela gente aí. Agora, olhando aí a lei diretriz, e a gente vê que, e você mesmo comentou aí sobre no slide, de preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico. E aí, como é diretriz, e a gente bate na tecla aí por vários patrimônios históricos que a gente vem cobrando e que não tem surgido até então, e como é diretriz, eu queria que o senhor comentasse se vai sair esse ano ou ainda está pela diretriz para 2015, a Casa da Candinha, que é uma coisa que a gente vem lutando aí há muito tempo e até agora não saiu. Eu queria que a senhora falasse sobre isso e cobrar mais uma vez a Casa da 7 de setembro, né? Padre Brento, o Guti já falou que eu tinha marcado, então é isso. Se eu explanar para a gente como é que está sobre esse patrimônio histórico, qual é a perspectiva? Para esse ano ou só para 2015? É isso. Com a palavra, o nosso colega Seabra, assessor do vereador Guti, para o uso dos questionamentos. Boa tarde a todos. A gente também queremos aqui elogiar ao secretário da Cultura, que há muito tempo a gente estava esperando a realização do nosso conselho. Passamos por vários prefeitos da cidade e os prefeitos nos abandonaram. E aí, desde a eleição do Edmilson, a gente foi dar um abraço com ele lá no dia da posse, né? E aí ele assumiu esse compromisso. Estava eu, o vereador Guti, então ele falou: não, Seabra, eu como filho de nordestino, meu pai era vaqueiro lá em Pernambuco, e eu quero assumir esse compromisso com vocês. E a gente quer agradecer que a cada dia que passa a cidade de Guarulhos está surgindo uma nova geração de políticos que assume compromissos. A cada dia que renova esta Câmara, a gente fica contente de saber disso, de que o pessoal da nova geração, há uma mudança na cidade. E aproveitando isso, secretário, eu gostaria que se houvesse a possibilidade da gente, dentro da secretaria,
nós inauguramos o Teatro Luiz Gonzaga, lá na Ponte Alta, que foi lei, o prefeito já decretou, né? E ainda nós não inauguramos o teatro. E aproveitar também da nossa festa nordestina, que é em agosto, dia 2 de agosto, é o dia do nordestino, e a gente gostaria de realizar. A gente tem várias empresas que querem nos ajudar, né? E a gente gostaria de estar aqui, né? Solicitando esse ajuda do secretário para nós fazermos isso aí. Nós estamos junto com o senhor aí na secretaria. Obrigado. Com a palavra, o senhor Erinaldo para o uso dos questionamentos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao presidente da mesa. Boa tarde ao secretário. Boa tarde a todos. E realmente é de Queluz para lá mesmo. Meus pais eram pernambucanos, esse nome deve ser daí para lá. Desde então, eu acho que o Guarulhos vem passando por uma reformulação muito grande na sua pasta. Eu, como um simples poeta, gosto de fazer nas horas vagas. Vejo que a secretaria mudou muito na sua gestão. Vejo a adolescência mais próxima na sua gestão. Pensando nisso, e também pensando que eu tenho uma filha de 15 anos, e tem um tal de um batidão de funk terrível, aonde a parte mais interessada, que é a parte que vende entorpecente na cidade, vem abraçando essa garotada. Gostaria de perguntar ao secretário qual a maneira que a secretaria vem desenvolvendo ou planejando para que evite esses batidões, trazendo essa garotada mais próximo da cultura. Por exemplo, na região que eu moro, em Bom Sucesso, é terrível, é uma situação complicadíssima, tem os pontos de cultura, só que eles dizem que falta o que eles realmente gostam. É um local apropriado para se ouvir um som, para se trazer uma banda. Então, eu acredito que a secretaria deve estar pensando em alguma coisa. E o senhor ainda na sua juventude, que o senhor é um jovem, não que os demais sejam velhos, mas é que na sua juventude o senhor também passou por esses lugares que não teve essa liberdade. E eu gostaria de saber justamente o que vocês pensam para a juventude em relacionado aos batidões. Obrigado. Não havendo nenhum outro questionamento, eu faço a indagação de que me resta. Secretário, eu já, desde o início da legislatura, acabei por fazer 2 requerimentos, e é relativamente ao casarão ali da 7 de setembro. A última resposta que nos veio na oportunidade de que aquele casarão, a partir desse ano, salvo o melhor juízo, acho que fevereiro, iria haver intervenção em conjunto com a Secretaria de Educação. Ocorre que nós não vimos até o momento, já estamos chegando no meio do orçamento, no meio do ano, qualquer avanço nesse sentido. Pelo contrário, o imóvel continua sendo utilizado de forma, a meu juízo, irregular, porque estamos permitindo que use aquele imóvel como estacionamento, pode acontecer alguma tragédia a qualquer momento, e o município ser chamado a responder, já que ele foi desapropriado, né, pelo que consta nos decretos recentes que eu tive acesso. E considerando que o orçamento da cultura está tendo um decréscimo para o próximo ano de 25%, então qual é a perspectiva realmente para esse casarão, já que não conseguimos até o momento vazar alguma coisa para trazer ele para a realidade cultural da cidade? Se tem planejamento efetivo para esse ano, ou a situação não pôde se avançar, ou será pilotada efetivamente pela Secretaria da Educação. Uma outra questão me chegou pela minha assessora, que houve no início do ano possibilidade de algumas artistas da cidade se inscreverem para projetos culturais, ação cultural.
E como que está essa situação? Existe realmente esses projetos? A Secretaria está segurando em razão da Copa? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem algum planejamento efetivo? Seria isso as duas questões da minha parte. E não havendo nenhum outro questionamento, passo a palavra ao senhor para as considerações necessárias. Começar aqui com o questionamento do vereador Toninho. O vereador questiona aqui os gastos com os shows. Na verdade, tem um requerimento de Vossa Excelência na Secretaria. O meu prazo acho que é amanhã. Então, nós vamos cumprir o prazo e mandar bonitinho em respeito a essa Casa de Leis e a Vossa Excelência com os gastos. Mas nós temos um pouco mais de 2 milhões, quase 3 milhões de investimento em gastos. Só que, quando a gente fala shows, imagina-se apenas o show de um artista, sobretudo da música, se apresentando. Aqui tem grupo de capoeira, aqui tem grupos de cultura popular, aqui tem companhias de teatro, companhias de dança, que como veio genericamente shows, nós estaremos respondendo, mas a ação da Secretaria é muito maior do que o show, como a gente está acostumado a ver, porque quando a gente fala show, imaginamos o palco e um artista famoso se apresentando. Então, desses gastos, uma boa parcela dele é investimento nos artistas da cidade de Guarulhos, mudando o foco dos últimos anos, onde a gente teve uma prioridade para artistas de fora da cidade. Nós estamos revertendo isso, contratando mais artistas aqui da nossa cidade, independente da questão do público. Porque muitas vezes a pessoa acha que um bom evento cultural é aquele que reúne 50 a 100 mil pessoas. Depende da ótica que se vê. Às vezes, se você tem um artista da cidade que vai se apresentar para uma plateia como da Adamastor, que não é pequena, que são quase 700 lugares, é muito importante para reafirmar a identidade do nosso povo e da nossa cidade. Então, o senhor vai receber amanhã por escrito bonitinho o requerimento, a resposta do requerimento. A falta de centros culturais, deixa eu só dar um histórico aqui antes, vereador. Eu fui secretário de Cultura há 8 anos, 2001 a 2008. Quando eu tomei posse, em 2 de janeiro de 2001, a cidade tinha 4 bibliotecas, uma biblioteca no centro e 3 nos bairros. Ao final de 2008, quando nós deixamos a secretaria, nós inauguramos mais 9 bibliotecas. A gente saiu de 4, inauguramos mais 9. Se a gente pegar de teatros, nós tínhamos apenas um teatro, que era o Nelson Rodrigues. De lá para cá, nós conquistamos o Teatro Adamastor Centro, o Teatro Adamastor Pimentas, o Teatro da Ponte Alta e o Teatro Padre Bento. Então, ou seja, houve um avanço. Nós não tínhamos nenhuma iniciativa do ponto de vista de apoio às manifestações culturais já existentes. A primeira rede de pontos de cultura, a maior rede de pontos de cultura do Brasil e a primeira experiência de trabalho em rede por uma cidade foi a cidade de Guarulhos, numa parceria nossa com o ministro Gilberto Gil, que era então o nosso ministro da Cultura. Implementamos aqui uma rede de 17 pontos de cultura. Quando a gente fala de centros culturais, é que lá atrás a gente tinha uma visão do poder público e do Estado, governo do Estado brasileiro, como inauguração de prédios. Então nós tivemos uma fase áurea aí no Brasil de construção de muitos teatros, de muitos equipamentos enquanto prédio. O conceito que a gente hoje trabalha na cultura é que o que mais vale não é o prédio, é as manifestações culturais que são feitas. Hoje nós temos uma série de agrupamentos culturais que estão se reunindo em locais públicos com o apoio da Secretaria de Cultura, porque eles não querem um prédio, eles querem o reconhecimento da manifestação cultural deles. Eu vou citar aqui, por exemplo, o vereador Geraldo falou da nossa parceria lá no SECAP com o pessoal de lá, mas lá tem, por exemplo, o pessoal do Baquira, que se reúne todo último domingo do mês para promover suas atividades culturais lá. Tem o pessoal que se reúne hoje no entorno aqui na região central, que é a Batalha da Matriz, que acontece há pelo menos 3 ou 4 anos, que conta com o apoio do poder público, que são meninos e meninas que se reúnem ali para desenvolver suas atividades culturais. Então, o conceito de prédio, não que a gente vá deixar de fazer prédio, mas a cultura está se manifestando muito mais na vontade e na organização das pessoas fazerem. O que uma folia de reis que nós temos aqui na nossa cidade, que conta com o nosso apoio, ou um grupo de catira que conta com o nosso apoio, o que eles precisam? Eles não precisam do prédio para se apresentar, eles precisam do reconhecimento da manifestação cultural deles e possibilitar que eles se apresentem nas ruas, nas igrejas, nas casas onde são convidados, nas escolas públicas da nossa cidade. Então, é uma questão conceitual mesmo. Não que a gente vá abrir mão de construir novos equipamentos, eu acho que é importante. Mas quando você constrói um equipamento, você tem que contar que você vai ter um custeio disso. Então, aumentar em 9 bibliotecas, a nossa folha de pagamento foi lá para cima.
O nosso custeio foi lá para cima e foi bom, só que chega um momento que você tem uma limitação, até porque tem algo chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito rígida. Se ela tem bons elementos de ser rígida com os governantes que deixavam a conta para o sucessor pagar, ela erra porque o Brasil, na minha opinião, precisa de uma lei de responsabilidade social. Enquanto tiver criança fora da escola, enquanto tiver no atendimento no posto de saúde, enquanto não tiver o acesso à cultura, entre outros elementos, mobilidade urbana, não pode uma lei limitar. Se precisar gastar mais do que o que você gastou para salvar uma vida, para ter baixar o índice de mortalidade infantil ou para baixar o nosso índice de IDH, eu acho que tem que ser utilizado. Então, falta muito mais responsabilidade social do que responsabilidade fiscal, na minha opinião. E foi criada numa época que existia pouca fiscalização. Hoje nós temos o Ministério Público, nós temos as casas legislativas, temos a imprensa, temos a informação hoje não centralizada apenas nos grandes jornais e nas grandes revistas, tem a imprensa aí através do mundo digital, das redes sociais, que fiscaliza, eu acho que de forma efetiva, o cumprimento aí da questão orçamentária. Mas vamos continuar investindo e a resposta, Vossa Excelência, a gente providencia até amanhã. Porque já mandou o requerimento para nós, né? Bom, o vereador Geraldo falou aqui da questão de orçamento. O orçamento sempre é bom que a gente tenha mais do que o que a gente tem, né, Bruno? Para poder atender mais o SECAP, inclusive. Mas isso não me cabe, porque eu estou licenciado aqui. O debate que ele fez foi um debate da Câmara, dia 31 de março de 2016, quando eu voltar para essa casa, eu respondo a ele, porque eu vou estar como vereador de novo, a gente vai poder debater. É um debate interno da casa que eu prefiro deixar as palavras dele apenas registradas. Vereador Guti, reforma do Teatro Padre Bento. O Teatro Padre Bento, ele continua com seu funcionamento administrativo normal, não tem nenhum problema. O que a gente tem, trata-se que não é um prédio, que foi um prédio construído, é um prédio da década de 30. Nós temos um problema de vazamento de telhado, que a gente está procurando terminar um processo licitatório, porque não é fácil, porque, na verdade, como se trata de um bem tombado, a gente tem que consultar o Conselho do Patrimônio, que tipo de forma que a gente vai fazer. É uma mão de obra extremamente especializada que muitas vezes a gente não consegue. Para você ter uma ideia, agora vai iniciar uma reforma lá do Padre Bento, do Complexo Padre Bento. Lá atrás, todas as esquadrias do hospital, daquela fachada ali do pronto-socorro do Padre Bento, foram trocadas por esquadrias de alumínio mais modernas. Quem fez o serviço achou bom, porque é muito mais rápido, mas do ponto de vista do patrimônio histórico da cidade foi um crime. Entendeu? Deixou de se preservar algo que poderia estar lá inteiro e tal. E tem, óbvio, mais dificuldade de contratar. Você contratar um serviço desse é muito mais caro. É óbvio, se você troca por uma peça nova, é mais barato do que você restaurar a velha. Então, ou seja, lá nós temos essa dificuldade, mas a gente espera até o final do ano começar, porque também não é muita coisa, não. O restante nós estamos, tá tudo funcionando. É só essa questão de vazamento nas calhas que a gente pretende tirar. O Adamastor, sobre a questão de reforma programada. Um espaço daquele são quase 15 mil metros de áreas construídas, Adamastor, com anexo e tudo. Então, ou seja, sempre você vai ter que fazer alguma coisa. Para te dar uma ideia. Por exemplo, o pátio externo foi um pátio que a gente fez a previsão, reformou, mudou o que se tinha. Só que, como mudou a norma, toda aquela lona que tem lá, nós temos que trocar por uma lona que seja anti-chamas, enfim, que na época da norma, quando foi colocado, não exigia e agora está exigindo. Então, ou seja, tem que fazer de novo. Os equipamentos de sonorização que nós temos lá são equipamentos que não são ruins, mas são de uma outra época. Antes você tinha menos qualidade do ponto de vista com pouco equipamento, como você tem hoje. Hoje, com um volume de caixas e tal, você consegue dar uma sonorização melhor. Nós estamos atualizando isso. Lâmpada de iluminação cênica, por exemplo, antes não tinha LED, hoje nós temos LED. Antes precisava trocar gelatina para poder dar a cor do amarelo, do vermelho e tal. Hoje, com uma lâmpada de LED, você consegue fazer tudo isso. Então, nós estamos atualizando. Na verdade, a gente contratou um serviço de um engenheiro de som e de luz que vai elaborar exatamente o que tem de mais moderno no mercado para poder ofertar para a gente fazer a licitação. Porque uma licitação não adianta a gente querer fazer só com as ideias que estão na nossa cabeça, é muito técnico a coisa. A gente tem que ter a descrição de item a item. Então tem coisa para ser feita no Adamastor ainda. E sempre terá. Eu defendo, inclusive, por isso que nós criamos aqui, mandamos para cá e essa casa aprovou o ProRede. Um equipamento público, ele não pode ficar 2, 3 meses, ou 2 ou 3 anos para consertar uma porta. Ele não pode, quando quebra uma fechadura, depender da assinatura de 30 gerentes, do secretário.
enfim, para consertar uma fechadura. O ProRede é isso, vai ter recurso direto lá, quebrou, tem que trocar imediatamente. Nós tínhamos um problema grave na Biblioteca Monteiro Lobato, que todo mundo reclamava, que era a história do elevador. Nós não podemos ter uma biblioteca que tem um espaço braille que não tem um elevador. Entendeu? Agora, para encontrar a empresa para fornecer com a economia aquecida do jeito que está, a empresa prefere fornecer para o particular do que fornecer para a prefeitura. Não é nem que a prefeitura é má pagadora. Na verdade, existe um trâmite que o cara não vai colocar o elevador e a gente vai dar 50% de entrada e depois, quando ele está lá, dá os outros 50%, que qualquer lugar é assim. O poder público não pode fazer isso. A gente só pode, depois da nota fiscal finalizada, a gente atesta que o serviço foi feito, o material foi entregue. Então, todo mundo foge de fornecer para a prefeitura. Não é um problema de prefeituras de governo de estado. Nós estamos com o elevador lá para funcionar, eu acho que a partir da semana que vem, que é o elevador novo, porque o velho lá consertava e sempre dava problema. Mas é muito moroso ainda. Então a gente tem procurado resolver dessa maneira. Então a Adamastor é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, existe lá um elevador, que é uma exigência que a gente coloque no palco. O elevador está lá, já foi colocado, a caixa está tudo no lugar. Existe uma peça que é o que vai descer o cadeirante até esse espaço que vai ficar na lateral do teatro, que nós estamos pelo menos há 3 meses com ele preso na alfândega para poder liberar, porque é algo importado. Então a gente tem que ter paciência, não tem jeito, não dá para ir lá na marra dizer que a gente quer. Na verdade, isso está comprado desde o início da obra. Quando inaugurou a obra já era para ter. Mas são as dificuldades do poder público que a gente está procurando vencer. Fulcultura funciona da seguinte forma: é uma lei da minha primeira gestão como secretário de Cultura, 2003. Ele recebe projetos, é um edital. Esse edital é aberto anualmente, recebe os projetos para financiamento das diversas áreas culturais. Estes projetos financiados não são escolhidos pela Secretaria de Cultura. Na verdade, a Secretaria de Cultura tem 3 representantes e tem 3 representantes que são eleitos entre a comunidade de produtores culturais numa assembleia que é chamada por nós. Então, lá elege os representantes da sociedade civil que ajudam a julgar e atribuem notas a esses projetos. Então, funciona dessa forma a seleção. De onde que vem os recursos? Os recursos são orçamentários municipais e 10% de tudo que é ingresso cobrado no Adamastor ou em outro equipamento reverte para o Fundo Municipal de Cultura. Então, o fundo tem essa destinação orçamentária combinando essas duas coisas. Entra muito pouco dos 10% de bilheteria, muito pouco mesmo. O pesado mesmo, 80%, são recursos do próprio orçamento municipal. E é daí que vem o dinheiro. O Ari falou do Conselho Nordestino, então estamos lá à disposição, Ari, para poder retomar. Na verdade, a gente já deveria ter feito isso antes, mas até localizar e até vocês entrarem num consenso entre vocês, se o mandato terminou, se vai mais um tempo, a gente preferiu que a briga de peixeira fosse realizada entre vocês, não nos envolvessem nisso. Mas está resolvido, nenhum ferido, e está o conselho publicado, e espero que na próxima reunião eu possa participar com vocês. Casa da Candinha. Casa da Candinha, nós fizemos a desapropriação na segunda gestão que eu tive na secretaria, são 120 mil metros quadrados. É uma casa que eu acho importante, concordo com você. Hoje nós fechamos uma reunião com um grupo de professores da Universidade de Guarulhos, que vão, com orientação deles e com os alunos, vão desenvolver o projeto de restauro e recuperação da Casa da Candinha. Eles disseram que conseguem fazer em 2 meses. Eu não estou duvidando da capacidade dos professores da UNG, mas eu acho que vai atrasar um pouquinho. Eu falei, vamos por mais 1 mês. Então, daqui 90 dias a gente tem um projeto e a gente já tem uma predisposição do Ministério da Cultura de entrar e de possibilitar uma parte, não todo, uma parte da reforma. E além dos parceiros tradicionais de restauro, que é a Petrobras, que tem investido bastante nisso. Via Ministério ou via diretamente a diretoria de marketing da Petrobras. Conselho Nordestino, Teatro Luiz Gonzaga. O Teatro Luiz Gonzaga, inclusive, eu sou signatário também do projeto de lei que foi apresentado, que foi aprovado. O problema é que o teatro lá é um teatro que é administrado pela Secretaria de Educação. Não quero jogar o problema para o Moacir. O Moacir já veio aqui? Então, Seabra, quando ele vier, diga para ele, para a gente providenciar lá, colocar a placa, inaugurar. Na verdade, não é inaugurar, é denominar de forma lá no local como teatro, não mais do Ponte Alta, e sim teatro o mestre Luiz Gonzaga. Festa Nordestina, 2 de agosto, o Conselho, mais uma vez, vocês têm que se reunir lá, tem acompanhamento da Secretaria para poder definir que tipo de ação nós vamos fazer no dia 2 de agosto. Contem com a gente, é interesse nosso realizar em conjunto com o Conselho. Então, mais uma vez, as peixeiras vão se entender lá
e depois vocês mandem a conta que não seja muito alta, que a gente possa pagar e fazer atividade com vocês. Erinaldo, que não é Arinaldo, Erinaldo, é o seguinte, primeiro tem que dar um histórico. Quando a gente fala sobre a questão do funk, primeiro que a gente tem que considerar que a história do funk nem sempre foi isso. Entendeu? A indústria cultural, existe um desvirtuamento de várias outras linguagens culturais brasileiras. Se você pegar o que hoje as pessoas dizem que é música sertaneja, não tem nada a ver com sertanejo lá atrás, absolutamente nada. É indústria cultural para vender. Às vezes tem dupla sertaneja que o cara mal sabe cantar. Tem dupla sertaneja que vendeu no Brasil 1,5 milhão de cópias e não sabe tocar viola nem violão. É tudo no estúdio. Tem nada de novidade nisso que eu estou falando aí no meio. Então, ou seja, a indústria cultural vai transformando, como transformou o samba e criou várias outras modalidades para poder vender mais disco e ganhar mais dinheiro com isso. Em relação ao funk, eu considero que aconteceu mesma movimentação de você ter hoje um tipo de música preconceituosa, de você ter um tipo de música que não considera a diversidade, ter um tipo de música que menospreza as mulheres, você ter um tipo de música extremamente agressiva, mas é um problema de disputa de conceito na sociedade mesmo. O que é um menino hoje que diz, outro dia eu estava lendo na Folha de São Paulo, um dos MCs, ele disse que ele ganha R$650 mil por mês fazendo shows. Então tem público. Então, ou seja, na verdade nós, quando a gente está do lado de cá, eu acho um contrassenso num país ainda onde a gente tem pessoas com muitas dificuldades de moradia, de saúde, e é normal, o país tem avançado, mas tem muita gente, a gente valorizar um negócio que chama funk ostentação. O que é ostentação exatamente? É você dizer, olha, eu posso mais que os outros, e isso é importante, não é a pessoa dizer o seguinte, eu vou usar um carro de 200, 250 mil dólares e eu vou comprar e vou andar pelas ruas da cidade. Então, ou seja, esses sentimentos das manifestações de junho do ano passado, que foram importantes para o país, trouxe uma outra pauta que não tinha nada de ostentação. Os meninos e meninas que foram para a rua vieram com uma outra pauta, de uma sociedade mais inclusiva, de mais serviço público, de questionamento, inclusive, sobre a questão dos gastos da Copa, que está correto. Então, ou seja, o funk nós temos que ter uma estratégia para entrar. Eu acho que a proibição não necessariamente é uma boa saída, porque tudo que é proibido, a rapaziada curte mais. Então, eu particularmente acho que tem que ter um diálogo. Quanto mais orquestras nós tivermos na nossa cidade, você vai diminuir o público desse tipo de música que tem uma qualidade muito industrializada. Quanto mais educação musical nós tivermos nas nossas casas, você vai possibilitar que esse tipo de música esteja, não vou dizer, não seja proibida por uma força de um decreto. Na cidade de São Paulo, o vereador aprovou para proibir, e o prefeito Fernando Haddad, na minha opinião, corretamente, não aprovou, não publicou, não sancionou. Por quê? Porque, na verdade, não é a proibição que vai resolver, é o diálogo, porque eu não vejo outra forma que não seja isso. Pega os meninos que estavam organizando o rolezinho, estava todo mundo horrorizado. Eu passei na Paulo Facine um dia, porque tinha uma grande quantidade de meninos atravessando a Paulo Facine para entrar no Bosque Maia, e eu vi um grande movimentado, as pessoas fechando o carro, gente comentando, desesperado, como se ali fosse haver um arrastão nos carros e as pessoas falando. Eu não vi nada disso. Os meninos não estavam 10 aqui, 20 ali, 30 ali, atravessando a rua para acessar o bosque, que é um parque público. O que nós fizemos? Nós chamamos os meninos lá, fizemos 4 reuniões com eles, com os principais organizadores, falamos, olha, a prefeitura não quer tratar vocês como um caso de polícia, a gente não quer que o tratamento seja a GCM que dê para vocês, o tratamento de vocês tem que ser através do diálogo com as secretarias sociais, no caso a Secretaria de Cultura que me cabe. E nós promovemos um evento lá no Parque Secap, né, Bruno? Mais uma vez contamos lá com a estrutura do Parque Secap, fizemos lá o que a gente chamou de rolezinho solidário, saiu matéria em tudo quanto é lugar, os meninos arrecadaram um caminhão cheio de alimentos e eles mesmos destinaram para uma instituição lá no bairro dos Pimentas. Não teve absolutamente nada. Para não dizer que não teve nenhum incidente, eu vi uma viatura da Polícia Militar revistando 3 jovens. Desnecessário, inclusive. O restante nós não tivemos nenhuma briga, nenhum problema. A atividade transcorreu normalmente. Então, ou seja, é mais o acolhimento do que a proibição, na minha opinião. Eu também acho que essa relação com a juventude, a gente precisa, nós que somos gestores públicos, eu que sou vereador licenciado, os colegas vereadores, a gente tem que procurar entender que as pessoas estão mudando o seu pensamento. Se antes a gente achava
que resolvia o problema da juventude construir escolas, a juventude não quer a escola no formato que está, ela não quer ficar presa lá o tempo inteiro. E nós temos um papel fundamental nisso, é educar a nossa própria vida e o nosso próprio conduzir. Então, se a nossa cidade ou se o Brasil é um país de poucos leitores, quantos aqui, quando constroem as suas casas, constroem dentro das suas casas uma biblioteca ou uma área de estudo? Às vezes a gente capricha mais na garagem do carro do que numa área de estudo para os filhos que a gente tem. Então, ou seja, nós vamos conseguir formar leitores se a gente não der o exemplo? Não vamos. Então, em relação à música, a mesma coisa. Hoje, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma, com um novo olhar, uma nova possibilidade em relação à juventude brasileira. Por último, o vereador Laércio, que preside aqui a LDO, o Casarão da Educação, Casarão da 7 de setembro, que é uma parceria nossa com a Secretaria da Educação. Em relação ao estacionamento, ali tinha um problema concreto, vereador. Nós estávamos com muito entulho lá dentro. A gente tinha um problema de dependentes químicos que estavam utilizando o local para o consumo, sobretudo à noite. Como era algo que não sabia se era da prefeitura, se a prefeitura tinha pego ou não, e a gente já estava com emissão de posse, eu autorizei lá entrar uma equipe da Proguaru que entrou, fez a limpeza, e conversando com os funcionários da GCM, que fica na outra esquina, porque nós temos uma série de funcionários da GCM que trabalham, inclusive, em turno com monitoramento da cidade, que não tinham onde deixar os carros. Então, eles estão usando apenas estacionamento, não existe entrada no prédio para não correr nenhum tipo de risco. Então, a gente achou melhor destinar para os servidores públicos utilizarem o estacionamento do que deixar vazio. E, em troca, a gente teve a circulação do pessoal da GCM ali. Então, por exemplo, o usuário, nós não temos mais o problema. Agora, nós estamos na fase de projeto, de conclusão de projeto, para poder fazer a licitação que vai ser feita agora no segundo semestre. Por que atrasou? Mais uma vez, ali é um bem tombado, então tem uma série de itens, que são itens de reforma pura e simples, mas, por exemplo, esquadria de madeira, portas, lá é tudo assoalho de madeira, assoalho de madeira. Nós vamos precisar de um restauro especializado, e por isso que demorou um pouquinho para compor lá o orçamento, mas a gente espera poder resolver isso o mais rápido possível. Sobre os artistas, como os artistas se inscrevem, na verdade é que às vezes as pessoas não trazem informação concreta. Como é que a secretaria faz para poder garantir que não seja só a vontade do secretário em destinar o recurso para atender A, B ou C, ou fazer o show deste ou o show daquele? Nós temos algumas formas de participação. Conferência Municipal de Cultura, que foi o ano passado, onde tiramos várias diretrizes votadas e aprovadas. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura, que se reúne regularmente para poder discutir e debater os avanços da política cultural da cidade. Nós temos o financiamento através do Fundo Municipal de Cultura, como eu falei, respondendo ao vereador Guti, que é este fundo, ele é um edital público, todo mundo pode se inscrever, óbvio, dentro da regra, sendo da cidade moradora pelo menos 2 anos, pessoa física ou pessoa jurídica. Aí nós abrimos uma outra possibilidade, que é a Lei de Fomento ao Teatro, que já escrevemos e já estamos no processo agora de seleção dos projetos a serem financiados da área de teatro e dança. É uma lei específica de minha autoria, aprovada nessa Câmara aqui no ano de 2009 a 2010, acho que 2010. Como é que o artista faz? O artista não precisa necessariamente marcar uma reunião comigo para poder ser atendido. Ele pode inscrever nestes editais, ele pode levar a reivindicação dele através dos conselhos do Patrimônio, Funcultura ou do Conselho de Cultura, além dos outros conselhos, como o Conselho dos Nordestinos da cidade, que também discutem política cultural para suas áreas e nos trazem. Além disso, nós abrimos esse ano uma novidade que foi um edital de chamamento. O que é isso? Todo mundo tinha algum projeto cultural, alguma coisa, que quisesse apresentar, ao invés de ligar lá e falar, olha, eu vou ter que falar com o secretário, a agenda é difícil. Não que eu não atenda. Quem vai lá, marca e tal, a gente atende de boa, sem problema nenhum. Mas a gente optou por abrir um edital, porque às vezes a pessoa não quer dizer, ó, vou lá, vou marcar uma agenda, até porque uma parte dos nossos produtores culturais são pessoas que não estão acostumadas com esse trâmite mais burocrático. Então a gente abriu um edital, publicamos no Diário Oficial, publicamos nos jornais da cidade, demos publicidade no site, mandamos para o mailing nosso, para a mala direta lá, digital da secretaria, e nós recebemos 400 e poucos projetos da cidade inteira. Vai contemplar todos os projetos? Não vai, porque são um número maior do que os espaços que a gente tem. Só que não necessariamente são projetos de financiamento. Às vezes a pessoa apresentou um projeto para ocupar um prédio da cidade com cobrança de ingresso. Outro apresentou um projeto para fazer um lançamento de livro e ele gostaria que fosse na Monteiro Lobato. Então nós juntamos e estamos aos poucos, cada área, cada gerência nossa, eu pedi prioridade nisso para atender aqueles que se inscreveram no comunicado. Prioridade.
não exclusividade, mas prioridade para que a gente possa fazer o atendimento. Então, em linhas gerais, é isso. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de retornar a essa casa e poder falar aqui com vocês. Secretário, a gente agradece pela sua explanação e dessa forma, não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, damos trabalho por encerrado. Olá, muito boa tarde. Terminou a última audiência pública do primeiro dia das audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Guarulhos. Essa foi justamente a audiência da Secretaria de Cultura. Está no meu lado o presidente da comissão da LDO, o vereador Laércio Santos. Vereador, como que foi esse seu primeiro dia presidindo essas audiências públicas? Foi satisfatório, eu esperava um pouco mais de presença do público, especialmente dos munícipes da nossa cidade, mas não conseguimos atingir essa abrangência de presença. Esperamos que com a TV nós consigamos deixar mais divulgados os assuntos aqui discutidos e passar alguma mensagem de cada secretaria, como foi no dia de hoje. Até para esclarecer a população, qualquer munícipe pode, estando presente aqui no plenário, fazer questionamentos e perguntas para o secretário? Pode questionar todo e qualquer assunto, como foi a questão do casarão da 7 de setembro. Por mais simples ou complexa que seja a questão, você pode pedir para que seja colocado em uma língua ao seu entender, para que você possa realmente debater em uma renovação de eleição e tudo mais pela frente e cobrar efetivamente o atendimento, que é o que eu fiz com relação ao secretário. E com relação ao conteúdo das audiências, as explicações do secretário, como que o senhor avaliou todo esse dia, nesse primeiro dia de audiência? Aí nós temos um grande problema. Nós temos alguns secretários que entendem de fato o que é LDO. No entanto, nós temos alguns outros representantes do governo que vêm prestar conta da secretaria ou da coordenadoria. Hoje nós tivemos algumas situações que quem esteve representando ou fez as vezes do secretário acabou deixando a desejar, não querendo aqui nomear especificamente quem fez, mas a meu juízo, eu acho que quem vem participar da LDO, em respeito ao público, em respeito aos vereadores, tem que vir municiado de todas as situações que podem ser questionadas, especialmente com relação aos gastos futuros, o que foi gasto. Não é uma simples prestação de contas. Tem muitos que, infelizmente, vêm prestar conta. Não é essa a finalidade da LDO. O senhor falou assim de prestação de contas, são pessoas que somente apresentam os números e não as metas? Muitos dos quais, alguns chegam relatando, fazendo uma plataforma do que é a secretaria, do que ela faz. Não é isso especificamente por si só que nos interessa. Se você faz um questionamento de um determinado gasto, por que esse ano foi X e o ano que vem vai aumentar ou vai diminuir em termos percentuais, eu acho que quem vem representar tem que ter elementos suficientes para nos deixar de forma confortável com a resposta e poder trabalhar em cima do projeto. E, infelizmente, teve alguns que deixaram a desejar e espero que não ocorra com os próximos.
Muito obrigada pela sua participação nesse Flash ao vivo, vereador. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. E uma excelente semana de audiências públicas para o senhor. Com certeza, para todos nós. Boa tarde. Então fica o recado do vereador Lécio Santos, que está presidindo as audiências públicas. Você, munícipe de Guarulhos, pode estar presente aqui sim, pode vir até o plenário. Durante essa semana, as audiências públicas começam às 9 horas da manhã e se estendem ao longo do dia. Depois a gente vai especificando aí o cronograma a cada dia. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas você pode vir aqui fazer as suas perguntas, as suas observações e críticas ao secretário. É uma oportunidade que você, munícipe, tem de participar do orçamento de Guarulhos da sua cidade. Não se esqueça, é fácil chegar aqui, a Câmara Municipal fica na Rua João Gonçalves, 604, próximo à Praça Getúlio Vargas. Bem, no dia de hoje foram realizadas 5 audiências públicas. Na parte da manhã foi realizada a audiência pública, justamente da Coordenadoria da Defesa Civil, isso às 9 da manhã, às 11 horas da Secretaria de Assuntos Jurídicos, e nesta tarde aconteceu as 2 a audiência pública do SAAI, na sequência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, por último, que terminou agora há pouco, a Secretaria de Cultura. Amanhã nossa programação começa às 9 horas da manhã, amanhã terça-feira, dia 3 de junho, 9 horas vai ser a vez da Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários. Na sequência, às 10 horas, a Secretaria do Trabalho. Em seguida, às 11, a Secretaria de Assuntos Legislativos vai apresentar aí as suas metas. E a última audiência pública do dia vai ser às 15 para as 11, vai ser a audiência pública da Câmara Municipal, onde também a Câmara vai apresentar as suas metas para 2015. Lembrando que amanhã, no período da tarde, a partir das 2 da tarde, você vai acompanhar a 31ª sessão ordinária. Então, os trabalhos da casa continuam normalmente durante essa semana e semana que vem, até quarta-feira, em que acontecerão as audiências públicas. Isso não vai interferir na realização das sessões ordinárias da Câmara. E agora, você acompanha a nossa programação, você vai ficar com o programa Câmara em Pauta, que vai tratar do tema HPV. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.